É, e lá vamos nós tocar nesse assunto de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, porque aqui é o seguinte, é uma via de mão dupla, né? A gente produz conteúdo sempre no prazo, cumprindo todos os nossos compromissos e em troca que a gente quer. Tudo que é gratuito. Um likezinho, um comentário, uma sugestão, uma inscrição, notificação. Bem, passado o susto, a impressão que dá é que esse raio caiu na varanda aqui de casa. Mas enfim, ninguém sabe onde ele caiu, tá todo mundo bem, segue. Tem uma polêmica rolando aí, uma treta, que é o seguinte: Pelé tá sendo perseguido, tem havido aí um plano mundial para desqualificar um jogador sul-americano e diminuir a sua importância, dando para a Europa cada vez mais protagonismo. E por que eu tô falando disso? Porque o Messi tem a história dos gols oficiais por um único clube, deixando o Pelé para trás, e o Cristiano Ronaldo tá aí também para deixar o Pelé para trás em gols oficiais na história da artilharia mundial. E aí tem a questão: Messi e Cristiano de fato têm mais gols do que o Pelé tá sendo injustiçado, estão reposicionando e reescrevendo a história do futebol mundial? Vamos lá, Polêmicas Vazias já falou sobre isso aqui mais de uma vez. A gente já falou sobre a história específica do Cristiano Ronaldo, se ele de fato ia passar o Pelé em gols oficiais. A gente já falou dos gols oficiais do Pelé, da história dele ter ou não mais de 1000 gols e tal. E aí é preciso entender que o mundo necessita de um critério, né? Você pode considerar o que você quiser, não tem problema nenhum, né? Considerar que fulano tem 1500, que o outro tem 1300, que não sei quem tem 1200, não tem problema. É o olhar de cada um. Mas quando se fala e aí de história, óbvio que tudo tem que ser contextualizado, e aí a gente vai contextualizar mesmo, que é para tentar entender ou decifrar se o que está acontecendo é uma coisa eurocentrista ou se sempre foi assim, né? Se de fato o europeu ou o mundo do futebol de uma maneira geral sempre olhou para a história dos gols oficiais, das competições, porque os calendários sempre foram diferentes, os critérios normalmente foram diferentes, e tem outras questões aqui também que jogam por terra a teoria de que, poxa, olha a perseguição ao futebol sul-americano, é a Europa querendo colocar terra em cima de uma história construída, porque aí estão querendo colocar o Cristiano Ronaldo no lugar do Pelé, assim, como se, por exemplo, a história do Messi em gols oficiais por clube, como se o Messi não fosse sul-americano, né? Óbvio que os gols são pelo Barcelona, e aí é o Barcelona levantando essa bandeira, né? Do artilheiro por um único clube e tal, superando o Santos, enfim. E aí dão ferramentas para essas pessoas criarem essas teorias. Mas vamos lá. Pelé foi eleito o atleta do século ainda nos anos 80, lá no século 20. E essa eleição veio de onde? Da França. Era um veículo francês reconhecendo, até antes do século acabar, que o atleta do século era o Pelé. Várias vezes, quando o Santos foi fazer excursões na Europa, e aí Espanha, Itália, Alemanha, vários outros países, o Santos era exaltado por ter o Pelé. Pelé foi chamado de rei em vários momentos por veículos internacionais. Então, assim, esse critério, essa teoria de que a Europa tá olhando para si, querendo apagar a história do Pelé, ela não sustenta muito, até porque, assim, a FIFA tem sede na Suíça, sempre exaltou o Pelé como o rei do futebol, até porque, assim, o Pelé é a maior entidade da história das Copas do Mundo, né? Então, assim, quer a FIFA queira ou não, isso é um fato, e a FIFA sempre fez questão de exaltar o Pelé como tal. Recentemente, e aí de fato a Europa às vezes olha muito para o próprio umbigo, e a bola de ouro, por exemplo, durante décadas foi só restrita a europeus, até que em determinado momento isso passou das fronteiras da Europa e não europeus passaram a ser premiados. Na época do Pelé e, por exemplo, do Maradona, não europeus não podiam ganhar a bola de ouro, mas a France Football refez as suas contas recentes e premiou simbolicamente o Pelé com as suas bolas de ouro. Repito, ele veio da França o título do Pelé de atleta do século. Então, assim, eu acho que esse discurso de que a Europa tenta apagar ou diminuir o futebol sul-americano para ser o centro do mundo, como se estivéssemos sendo colonizados novamente, eu acho um grande exagero, porque muito da exaltação vem de lá. Muitos dos prêmios que o Pelé recebeu,
vem de lá. Muito do reconhecimento, né, do futebol samba, do futebol bonito, dessa associação de sermos os grandes produtores de jogadores do planeta, também vem de lá. Então eu acho um pouco de teoria da conspiração, mas vamos aos fatos. História de gols oficiais e gols não oficiais. Isso existe. Existiram jogos oficiais e jogos não oficiais. Messi e Cristiano também jogaram jogos não oficiais, mas esses gols nunca entraram na conta deles, né? Então quando a gente fala aí do Cristiano beirando os 760 gols, o Messi também tentando chegar a essa marca, e mais cedo ou mais tarde ele vai chegar, aí tem só gols oficiais, competições de fato. Isso quer dizer que os outros jogos não tiveram registro, não valem nada? Não, eles aconteceram, eles despertaram aplausos, eles foram transmitidos, sorrisos, esses gols foram comemorados, mas não entram na conta, porque é preciso existir um padrão, para você não colocar asterisco. Ah, mas esse amistoso aqui, putz, esse amistoso, ou esse torneio amistoso, pô, esse jogo aqui foi um Real e Barcelona, por que não vai contar? Os jogadores estavam a fim de jogar. Ah, mas esse jogo aqui foi um jogo oficial com um time ruim, então não vamos contar. Para não ficar essa coisa subjetiva demais, a Europa ou as entidades estatísticas, elas sempre contaram os jogos oficiais, porque jogo oficial e ponto, né? Tá valendo, acabou-se. E aí, por mais que alguns torneios tenham perdido valor de lá para cá, seguem sendo jogos oficiais. Inclusive na conta do Pelé, Vitor Sérgio Rodrigues já escreveu sobre isso no seu blog, tem algumas divergências, né? O Pelé tem, na verdade, 762 gols oficiais. Tem gente que considera ali os 757, tem gente que leva em consideração 767, mas o Vitor deu uma esmiuçada em todos esses números, então trabalhemos com o 762 aí, então o Cristiano estaria correndo atrás ainda do Pelé, mas muito provavelmente, quer dizer, vai passar o Pelé em gols oficiais. E aí, você pode sempre tratar como gols oficiais. Quer falar do gols como um todo? Ok. O Romário, por exemplo, conta alguns gols até de antes, né, da categoria de base. Tem gente que faz conta na Argentina, que se fosse pegar os gols com registro do Messi, ele também já teria passado dos 1000 há muito tempo. Fatalmente o Cristiano é a mesma coisa, porque jogo de base também tem registro. Foram gols que aconteceram, gols que de fato existiram. Mas isso vai pra conta? Não vai pra conta. O que fica na conta são os gols oficiais. Porque vamos lá, o Santos excursionou muito nos anos 50, anos 60 e até ali início dos anos 70. Essas viagens de clubes brasileiros, elas eram muito mais comuns do que hoje, e era muito importante para os clubes brasileiros fazerem essas excursões por uma questão de grana. Então valia a pena viajar. Os clubes de lá vinham bem menos para cá, bem menos. O negócio era daqui para lá. E aí o Santos recebia por isso. E obviamente o Pelé era uma atração. Por exemplo, em 59 ali, 58, 59, você tem confrontos e duelos de Real e Santos, Barcelona e Santos, Inter e Santos. Isso vai se repetir várias outras vezes. O Santos normalmente excursionava ali junho, julho, agosto. Isso pega a pré-temporada dos clubes europeus. Então, assim, eles não estavam jogando torneios oficiais, ou estavam jogando torneios preparatórios, né? Você tinha alguns torneios antes de começar ali o Campeonato Espanhol, o Campeonato Italiano, a Copa dos Campeões da Europa, coisa e tal. Então, sim, o Santos quando ia para lá, ou qualquer outro clube brasileiro, os clubes pegavam brechas no calendário europeu. E aí fica difícil a gente imaginar ou fazer a conta de que os caras estão jogando no mesmo nível como se fosse em competição. Não dá para saber, porque assim, era intertemporada, você tá acabando uma e vai começar outra. Mas tem algo que é fato. Por exemplo, só em 58 que você começa a ter história de substituição no futebol, autorização de uma substituição, inicialmente para jogador lesionado. Substituição tática mesmo, assim, porque o técnico tá a fim de trocar, porque ele percebeu que deveria trocar, só vai acontecer ali no final dos anos 60. E aí em 1970 é que você começa a ter duas substituições, né? Então olhemos para como era o jogo. Era um jogo em que não tinha substituição. Em 58 você passa a ter uma. Nessas excursões, se você pegar as súmulas, por exemplo, do Real e Santos, você vai ter primeiro o Puskás no banco e mais de uma substituição. O Real, por exemplo, faz mais de uma, faz 3 substituições. O Santos também faz mais de 3. Aí você vai pegar a vitória do Santos contra o Barcelona, por exemplo. O Santos coloca lá Formiga, Coutinho, alguns jogadores que inclusive estavam na reserva. Mais de 3. Então você tem no jogo contra o Real Madrid até gente entrando, saindo e voltando. É um caráter, de fato, totalmente fora do oficial, porque tem coisas até que não estavam nem rolando na regra, que são substituições.
substituições em número extra. Então se fica difícil você querer colocar, do ponto de vista histórico, esses jogos no mesmo peso, né? O mindset dos jogadores como se fosse um jogo do campeonato, um jogo de Copa dos Campeões da Europa. Isso olhando de lá para cá, tá? Olhando daqui para lá, a gente tá falando de discussões, o time se apresentando para o mundo, com o estádio cheio, com dinheiro valendo, mas não valia ponto. E obviamente você estava fazendo parte ali de uma excursão para você e também de uma preparação de temporada para esses clubes, tanto que rola algo que não estava nem na regra, que são essas substituições, que é esse rodízio no decorrer do jogo. Por isso que o europeu, historicamente, nunca levou em consideração os gols não oficiais. Isso não é diminuir o Pelé em nada, ele segue sendo o maior jogador da história do jogo, mas ele não é o maior para os europeus, por exemplo, por conta disso. Ele é o maior porque ele foi um fenômeno de ruptura, ele foi um fenômeno físico, tático, técnico no momento em que o futebol estava transitando, e ele foi o grande fator de transição e de revolução no jogo, além de ter ganho 3 Copas, além de ter sido bicampeão mundial, além de ter sido o jogador que foi. Então não é o fato, assim, ele ter 1.200 ou ele ter 700, não vai mudar o tamanho do Pelé na história do jogo. E lembremos, o Guinness Book, quando a gente fala aí dessa teoria conspiratória do mundo querer apagar a história do futebol sul-americano, que não é verdade, lembremos que no Guinness tem lá, o Pelé é citado no Guinness Book, a gente está falando de um livro gringo. Então eu discordo bem da tese de que estamos vivendo aí um apagar planejado da história. Por quê? Se você olhar antes disso, antes do que está acontecendo agora, e isso era previsto, a gente já falou isso em várias polêmicas, que essa discussão ia chegar, isso ia acontecer, esse papo ia rolar mais cedo ou mais tarde, quando oficialmente Messi e Cristiano chegassem cada vez mais perto do Pelé. Mas na Europa, isso já é contado assim há muito tempo, não é de agora não. Se você entrar lá no site do Bayern de Munique, o Bayern trata lá o Gerd Müller com os seus gols oficiais, mas a Bundesliga, ou tem muitos alemães que consideram que o Gerd Müller tem até mais gols que isso, mas só é levado em consideração os gols oficiais do Gerd Müller. Os não oficiais, ele vai bater aí 1.100, 1.200 gols, mas isso não vai levar em consideração, isso não vai bater lá. Quando teve a história dos 1.000 gols do Romário, foi a mesma coisa. A discussão na Europa, isso teve menos repercussão na Europa, porque lá já se falava só das questões oficiais, não oficiais. Então esse debate não é de agora, tá? Não estão sacaneando o Pelé agora, não fizeram um complô mundial para tentar trocar a hierarquia do futebol. Isso não aconteceu e nem está acontecendo, porque esse debate, este critério europeu, ele vem de muito tempo. Só que agora o grande público está tendo acesso a essa discussão porque a coisa está chegando mais perto da gente. E é muito questão de olhar e de umbigo também, porque enquanto aqui a gente fica, não, mas peraí, isso é um desrespeito histórico com o Pelé. Lá em Portugal, por exemplo, que aí o olhar é outro, o interesse do olhar é outro, os caras falam, gente, é uma coisa óbvia que gols oficiais é o único critério que consegue unificar tudo, porque aí você não tem asterisco, esse amistoso aqui foi bom, então bota na conta, esse amistoso aqui, putz, já era mais ou menos, então tira da conta, esse jogo de seleções aqui, e esse jogo do sindicato, e esse jogo não sei o que, não, esse aqui tira, esse bota. Quem vai determinar qual é o amistoso que vale, qual é o amistoso que não vale? Como é que a gente vai dar peso aos jogos? A única forma, a única maneira que todo mundo entende que é única o jogo foi oficial ou o jogo não foi oficial. Só isso. E é simples. Então assim, isso não diminui em nada o peso histórico do Pelé, só mostra o tamanho de Messi e Cristiano Ronaldo e o quão difícil é o que esses caras estão fazendo, né? Um número, mesmo que levando em conta só os oficiais, parecia inatingível um cara no futebol atual tão difícil, tão compacto, tão físico, tão moderno e tão bem jogado, bater 800 gols oficiais na carreira ou chegar perto disso. E os caras vão fazer. Então eu acho que ao invés de tentar mudar o foco da discussão e achar que isso é uma diminuição histórica do Pelé, eu acho muito mais legal olhar para uma exaltação do que está sendo visto e reconhecido como um fenômeno muito particular, que é Messi e Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo metendo tantos gols em competições oficiais. Então não está havendo um complô e é puramente consensual quando você olha o critério dos gols oficiais, porque ele é o mais simples, ele é o mais, para mim, justo para você bater um número e conseguir estar todo mundo na mesma prateleira, porque realmente é um desafio até para os defensores da tese ou os que levam em consideração todos os gols sem fazer segmento nenhum, entender, cara, esse amistoso foi melhor, esse aqui os caras estavam afim, esse não tava. Quando eu repito, tinham substituições quando no futebol não estava sendo considerado substituição, jogador que saiu e que voltou, por exemplo, dentro do mesmo jogo, e essas discussões internacionais que servem muito de
argumento para falar, poxa, mas o Santos ou os times brasileiros iam lá encarar as grandes potências europeias. Iam, pegavam também times de menor porte, mas normalmente nesse período aí, em que o calendário permitia para eles essas excursões. Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Calma, não é uma sacanagem histórica que estão fazendo, eu acho que é apenas um consenso. Esse consenso, em parte, prejudica um pouco o nosso olhar, que foi viciado em repetir essa questão sem refletir muito sobre. Beleza? É nóis, tamo junto, se inscreva no canal, toca na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Esse é um tema bom, viu, pra você jogar ali naquele grupo da família, ó. Poste e sai correndo. É nóis.